Muito bom dia a todas e a todos que nos ouvem e que nos veem nessa abertura dessa semana de discussão sobre a saúde brasileira, pelos olhares múltiplos de diversos especialistas, não somente do setor saúde, mas também convidados muito especiais para falarem sobre o país, sobre o sistema de saúde público, privado, sobre o complexo da indústria da saúde, sobre o ecossistema da saúde como um todo, as indústrias de produtos fabris, a indústria de serviços, a indústria do conhecimento, a indústria da inovação, enfim, tudo que possa contribuir para transformar o setor e garantir o acesso da nossa população de forma equânime a serviços de saúde de qualidade. Hoje, nós temos nessa abertura a grande honra para todos nós, mas muito particularmente para mim, de receber o meu querido amigo de tanto tempo, Mário Moreira, presidente da Fiocruz, essa fundação, Instituto Oswaldo Cruz. Uma honra ter a Fiocruz sediada no Rio de Janeiro, e especialmente ter ela presidida pelo nosso Mário Moreira, que eu conheço de tantos anos, foi meu colega de COPEAD na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma figura daquelas que todo mundo se orgulha de ter sua proximidade. Mário Moreira é um grande gestor público, com mais de 30 anos de Fiocruz, é doutor em ciências de estudos sociais, ele é mestre em gestão, inovação e tecnologia, ele tem um currículo vastíssimo de grandes conquistas, mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar na característica principal de Mário Moreira. Eu conheço bem o Mário Moreira. Ele é uma personalidade dedicada à causa pública. Ele é uma dessas figuras que não é trivial encontrarmos no dia a dia. Um funcionário público de carreira que se dedica integralmente à causa pública e, muito particularmente, à causa da saúde brasileira, com muito brilhantismo. A Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela está muito bem entregue nas mãos de Mário Moreira, que sucede a nossa atual ministra, Nízia Trindade. Eu agradeço muitíssimo, Mário Moreira, a gentileza de você disponibilizar seu tempo, de você disponibilizar os seus saberes e os seus conhecimentos para compartilharmos com todos nós aqui a sua visão de mundo, a sua visão da saúde, a sua visão do Brasil, a sua visão da importância da pesquisa e da ciência para o desenvolvimento da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Seja muito bem-vindo, Mário Moreira. Estamos sem som, Mário. Bom dia, Josier. Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui. Palavras, como sempre, muito afetuosas e, sobretudo, generosas, mas que refletem também o meu sentimento e a alegria de estar aqui com você e um convite que eu jamais poderia negar, de estar aqui debatendo não só o Brasil, mas também o Rio de Janeiro, né? Um estado que nos preocupa muito como cidadãos carioca que somos e que temos um papel para que a gente possa colocar esse estado na trilha do desenvolvimento novamente. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Bom, a nossa conversa, Mário, vai ser uma conversa muito informal dessa abertura. Você sabe, primeiro eu estou muito feliz, sabe, Mário, da gente estar realizando essa FIS Week aqui no Rio de Janeiro e no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que você sabe, é um prédio, a primeira associação empresarial do Brasil, fundada em 1809 por Dom João VI. E eu tenho a honra, nesse momento, de presidir. Então, é uma homenagem que todos nós fazemos ao Rio de Janeiro, à capacidade empreendedora da sua população, à cidade que nós todos queremos
transformar numa cidade de volta, trazer aquela cidade atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar. Isso foi uma decisão colegiada de fazermos, mais uma vez, aqui no Rio, e fazermos daqui esse encontro da saúde brasileira. Nós queremos que a cada ano o Rio de Janeiro promova este encontro nacional e latino-americano aqui na nossa cidade, dando a ela o destaque que ela tem que ter nas tomadas de decisão e no protagonismo necessário para um acesso à saúde de mais qualidade a toda a população brasileira. Mas eu queria começar a conversar com você, falar um pouco da sua experiência durante o período da pandemia, sabe, Mário? Durante aquele período que parece tão longínquo, mas tem 3 anos que nós entramos naquele sofrimento terrível, e pouco mais de 3 anos, mas foi um período tão dramático, tão triste, tão preocupante. A cada dia que nós acordávamos, agradecíamos a Deus por não termos sido escolhidos para ser portador do vírus da Covid. Quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas próximas nós tivemos internadas ou contaminadas, e algumas ou muitas delas morreram devido àquela terrível pandemia. E nós percebemos, e muito particularmente aqueles que estavam mais ligados, como você, como eu e como tantos outros, que estávamos ali tentando estruturar melhor o apoio e suporte às unidades assistenciais, dos produtos, dos insumos. A gente percebeu o quanto faltava ao Brasil e os insumos básicos, às vezes coisas simples de equipamentos de proteção individual, como máscaras, como gorro, como luvas, que nós deixamos de produzir. O Brasil se desindustrializou ao longo dos últimos anos por uma decisão política. Na época não tem certo nem errado. Foi uma decisão. Achou-se que naquele processo de globalização, talvez concentrar a produção em alguns lugares do mundo baratearia os custos de produção e, consequentemente, as populações se beneficiariam de preços menores. Mas nós vimos que existe um risco muito grande nisso, porque quando nós ficamos totalmente dependentes de algumas economias do mundo na produção de insumos, por exemplo, ficamos totalmente dependentes da China, ficamos totalmente dependentes da Índia na produção das coisas mais variadas, das mais simples, como luva, gorro, as mais complexas, como os insumos farmacêuticos ativos e como equipamentos, respiradores, monitores e tal. Nós verificamos isso, incluindo vacinas. Nós ficamos muito dependentes naquele momento da produção de vacinas e a Fiocruz teve um papel crucial nisso. O povo brasileiro deve muito à Fiocruz, muito, muito, demais. Talvez nós não tenhamos, todos os brasileiros, a consciência da importância de termos uma instituição como a Fiocruz, que foi capaz de produzir vacina em tempo muito acelerado para que o brasileiro pudesse ter acesso a esse insumo fundamental à vida. Mas será que nós temos feito alguma coisa desde então para não termos as mesmas dificuldades caso surja uma nova pandemia? Quer dizer, nós, naquele momento, todos ficaram muito perplexos com essa dependência total que tínhamos, especialmente da China e da Índia, e especialmente porque os países mais ricos sequestravam as produções. Era uma coisa inacreditável o que aconteceu naquele momento. Os aviões, os navios, eles eram realmente sequestrados por economias mais fortes e compravam pelo dobro do preço aquilo que havia sido combinado de vender ao Brasil. E nós ficávamos sem produtos, nós tivemos que ativar aí as indústrias todas. Você acha, Mário Moreira, que nesse período nós já avançamos alguma coisa para não sermos pegos de novo, de surpresa, numa situação semelhante?
mais que uma pergunta, uma reflexão bastante correta, reportando a primeira pergunta, assim, qual foi os desafios que a gente enfrentou durante a pandemia. A Fiocruz, como você sabe, é uma instituição muito singular, né, pelas suas características, pelas áreas de atuação. Nós temos aqui indústria, abrindo um parêntese, durante os anos de 2021 e 2022, a Fiocruz foi a maior indústria farmacêutica atuando no Brasil, em termos de faturamento, mesmo considerando as multinacionais. Pra você ter uma ideia da pujança aqui da nossa área fabril, nós temos 3 unidades que produzem aqui, tanto medicamentos, kits diagnósticos, vacinas e biofármacos, aqui no Rio de Janeiro a maioria e também no Paraná. Então, nós temos uma base industrial bastante forte, mas fazemos pesquisa, 45 programas de pós-graduação, para você ter uma ideia, é muito maior do que muitas universidades federais, 18 institutos espalhados por 11 estados brasileiros, nas atividades de pesquisa, ensino, vigilância sanitária. Nós somos o braço técnico da Anvisa, todos os produtos utilizados na saúde são testados aqui na Fiocruz. Enfim, nós somos um conglomerado de atividades conexas, conectadas, com alto grau de sinergia numa mesma instituição. A gente costuma brincar, dizer que a gente aqui, para fazer uma analogia com o sistema americano, nós somos o NIH, nós somos o CDC e o FDA, juntos, cumprindo essas atividades, né? Enfim, nosso aprendizado na pandemia foi duro, muito duro, aliás, o aprendizado do sistema de saúde brasileiro foi duro, e assim eu registro um número que é muito importante, significativo, que a gente não pode esquecer, precisa estar debruçado sobre ele para saber o que aconteceu. Nós representamos 3%, um pouco menos de 3% da população brasileira e contribuímos com 10% das mortes por Covid. Então, aí um desbalanço claro, evidente, que precisa ser investigado para que isso não aconteça nunca mais. Mas não só a Fiocruz é singular, o Sistema Único Brasileiro de Saúde Pública é muito singular. Ele é o único sistema de saúde universal que atende a mais de 100 milhões de pessoas. No nosso caso, atende a 200 milhões de pessoas, 213 milhões de pessoas, das quais 75% depende exclusivamente do sistema público, enquanto o restante do sistema privado, que é complementar e que faz parte do Sistema Único de Saúde brasileiro. Durante a pandemia, rapidamente eu vou comentar, nós produzimos vacinas, você viu, isso foi amplamente noticiado, aquela luta pelos insumos, porque no início nós não éramos autônomos, nós demoramos 6 meses, foi um recorde absoluto para nacionalizar toda a produção. Hoje a gente produz totalmente a vacina de Covid, mas naquele tempo a disputa era fratricida, você tem razão, não só para a produção das vacinas, mas também dos kits diagnósticos que nós produzimos. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E para você ter uma ideia, no auge da crise, 25% da população mundial havia adquirido 75% das vacinas disponíveis. Você tem uma ideia. Então, compraram 3 vezes mais vacinas do que necessário, enquanto a maior parte da população do mundo ficou sem vacinas, circulando vírus, produzindo variantes, e foi o que aconteceu, um fracasso total em escala mundial no enfrentamento da pandemia. O que eu falo sobre isso, né? O mundo saiu diferente dessa pandemia, não tenho dúvida nenhuma. Vários aspectos, tá? Mas 2 eu gostaria de destacar. O primeiro, o papel da ciência. A ciência saiu fortalecida desse processo. Ainda que o Brasil tenha enfrentado um problema seríssimo relacionado ao negacionismo, a campanhas anti-vacina, de pessoas que deveriam estar defendendo a vacina, estavam falando contra a vacina no cotidiano, nos noticiários, nas redes sociais, mas a ciência prevaleceu e a ciência salvou muitas vidas. Esse é um ponto. O outro ponto é que a saúde também voltou para o eixo central das discussões do multilateralismo mundial. Se a gente não consegue ter a saúde dos povos, a gente não pode discutir desenvolvimento, não podemos discutir paz, não podemos discutir nada dessa natureza. Então, ciência e saúde, portanto, projetaram também Fiocruz, que é uma instituição de ciência para a saúde.
Pegando só a questão industrial, e eu acho que você também já identificou um grande problema, boa parte das vacinas, quase metade das vacinas que foram produzidas no mundo, vieram da China e da Índia. Esse foi o ponto. Impressionante como esses países assumiram o protagonismo diante de uma situação caótica que foi a pandemia. O Brasil tem uma diferença com relação aos demais países. Nós temos a Fiocruz, e aqui também sublinho, um papel importantíssimo que o Instituto Butantan cumpriu em São Paulo. Foi fundamental para que a gente pudesse vacinar a nossa população, naquele momento de crise inicial. Você tem uma ideia, nós produzimos juntos quase 400 milhões de doses de vacina. O Brasil tem a sorte de ter esses dois institutos. Mas tivemos mais. No passado, nós tivemos quase 9 ou 10 institutos produzindo vacinas. Só sobraram 2. É preocupante. Evidentemente que essa indústria é uma indústria muito sofisticada, imersa em um ambiente de ciência e tecnologia assim, muito denso, e que não tem sentido a gente espalhar a produção de vacina onde não há condição econômica e tecnológica para sustentar isso. Então, mas hoje se discute muito, José, e aí eu vou misturar um pouco a resposta, se a gente está mais preparado. Sem dúvida nenhuma estamos mais preparados, mas no campo das vacinas, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil também foi escolhido como hub mundial para a produção da vacina de RNA. A Fiocruz está com essa responsabilidade e ela está desenvolvendo a vacina. Em janeiro, fevereiro, já entra nos estudos clínicos e essa plataforma veio para ficar, para ser uma grande plataforma de produção de várias outras vacinas. Mas Mário, sim, por favor, diga. talvez você pudesse explicar um pouquinho só a relevância da vacina RNA, de ter essa tecnologia, o que isso representa na prática para a população brasileira em saber. Josias, eu fui educado em saúde pública, estudando, a minha área é essa área de tecnologia, de que uma vacina nunca é desenvolvida antes de 10 anos. Era a média, tá? Descoberta, prova de conceito, estudos pré-clínicos, fase 1, 2, 3, isso durava 10 anos. Nós fizemos vacinas em 1 ano. Evidentemente que a vacina de RNA, como outras vacinas, trazia consigo um certo acúmulo, mas sem dúvida nenhuma nós aceleramos esse processo. Hoje você consegue desenvolver uma vacina literalmente em meses, literalmente. Toma-se tempo para validar, claro, a vacina, lembrando que a vacina não é um medicamento que você aplica numa pessoa que já está doente, a vacina você aplica em pessoas saudáveis para prevenir algo. Então, o requinte regulatório, a segurança precisa ser absoluta. E numa escala grande, o mundo se vacinou, então as vacinas precisavam ser seguras. Mas a velocidade com que tanto a vacina de RNA como a de vetor viral, que foi a nossa aqui da Fiocruz, desenvolvida pela Universidade de Oxford, foram desenvolvidas num tempo estonteante. Então, dominar essas plataformas é fundamental para que a gente possa desenvolver rapidamente e produzir outras vacinas. E a Fiocruz apostou nisso, tanto no vetor viral quanto na vacina de RNA. A vacina de RNA, o desenvolvimento autóctone, nós mesmos estamos produzindo e vamos não só produzir a vacina, mas nós temos um papel mundial definido pela OMS de propagar essa tecnologia. Nós vamos capacitar outros laboratórios mundo afora, públicos e privados, para que possam rapidamente ser acionados para produzir vacinas num espaço curto de tempo. Todos os Mário, só para ver se nós entendemos corretamente, você está nos dizendo o seguinte, que uma vacina RNA, por hipótese, se um vírus sofre uma mutação genética, eu tenho maior velocidade de desenvolver uma nova vacina para enfrentar essa variação do vírus viral de forma rápida e acelerada. Então, com isso, a gente fica mais seguro de que a cada momento. Perfeito. É exatamente isso. Lembrando de novo que a Fiocruz vai ter um papel não só da produção da vacina, e nós temos capacidade para fazer isso, tanto que fizemos, mas também de preparar outros países, sobretudo da região aqui da América Latina, para fazer isso também. Nós temos indústria nós temos indústria na Argentina, no Chile, no México, em Cuba. Então, a nossa ideia agora, em curso já, é consorciar esses laboratórios
para que fiquem ativos e preparados para que, num momento de emergência como esse que a gente Espetacular, espetacular. esse é um ponto importante. Mas nós tivemos vários outros problemas. Você contou uma história, eu tenho uma história aqui, que parece uma anedota, mas não é. Porque a Fiocruz também atuou muito na assistência. Nós construímos um hospital aqui, que foi do tempo da autorização que eu obtive do ministro à época, nós demoramos 74 dias para construir o hospital. E 74 dias para construir e receber o primeiro paciente. Então, nós estamos lá com esse hospital montado. É um hospital também de preparação, são 190 leitos de UTI, que agora estão funcionando apenas metade para as nossas atividades ordinárias no campo das doenças infecto-contagiosas, que a Fiocruz é referência. Nós temos o Instituto Nacional de Infectologia. Para montar esse hospital, nós precisamos comprar ventiladores. E você não tem ideia. Nós compramos ventiladores da China, 50 ventiladores, que tivemos que fracionar a compra da China, dos Estados Unidos, compramos também da Alemanha, enfim, espalhamos a compra para reduzir risco. Esses da China, ao pousar no aeroporto de Orly, se não me falha a memória, foram comprados pelo governo local, francês. E os chineses fornecedores nos ligaram, pagaram a multa rescisória, mas eu soube depois que esse avião sequer abriu as portas. Seguiu para os Estados Unidos porque lá pagaram um preço maior. Então foi assim que aconteceu a história, e o Brasil com uma base industrial fabulosa para construir ventiladores. E aí eu vou devolvendo para você essa provocação, porque ela diz respeito ao Brasil propriamente dito, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e social. A indústria da saúde é fabulosa, ela gera emprego, gera tecnologia e gera sustentabilidade do sistema de saúde. Uma das maiores causas do nosso déficit hoje da balança comercial é na área de saúde. Impressionante, são 20 milhões de dólares. É impressionante. E que o Brasil poderia reverter. Hoje nós exportamos emprego e renda. Nós estamos mandando para fora 20 bilhões de dólares para os países centrais e para a China e para a Índia, gerando emprego e renda lá. Isso tudo poderia estar sendo feito aqui. Por quê? Porque volta a questão da singularidade. O Brasil é singular. O nosso sistema é o maior sistema de saúde público universal do mundo, com um poder de compra, José, que você não encontra em nenhum país do mundo. Hoje, o Ministério da Saúde lá, o CNPJ do Ministério da Saúde, é o maior comprador de produtos de saúde do mundo. Você imagina a capacidade que isso tem de indução, de desenvolvimento de uma indústria, de inovação, e é disso que a gente está tratando nesse momento. O secretário lá dessa área, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde, Carlos Gadelha, carioca também, o nosso colega aqui da Fiocruz, é um dos formuladores dessa política que a gente chama de Complexo Econômico Industrial de Saúde, que está em curso. A ideia agora é favorecer o ressurgimento da nossa indústria. Equipamentos, luva, avental. Faltaram, Josias, analgésicos para a gente entubar os pacientes. E você sabe o que é entubar um paciente sem analgésico. Não tem sentido isso. A nossa demanda justifica. Eu não estou falando de uma política industrial protecionista que tenha que sustentar com subsídios a produção local, não. A demanda do SUS é suficiente para qualquer indústria se instalar no Brasil. Para onde você olhar. Ventiladores, então, agora temos que ter garantia de compra do Estado, como todo mundo faz, né? Os Estados Unidos têm uma política fortíssima nessa área, de fomento à sua indústria. A Europa, então, nem se fala. Por exemplo, o caça que nós decidimos comprar, a tecnologia, é fruto de uma política dessa natureza. O sueco, o poder de compra do Estado, a indução, foi lá desenvolver o caça e hoje está sendo vendido para o mundo todo. Então, é nesse ponto que nós estamos. Uma indústria que pode voltar a ser pujante porque tem mercado. Tem um mercado que, se você tiver qualidade e preço, você se desenvolve rapidamente. Não só medicamento, vacina, diagnóstico, mas tudo relacionado à saúde. E puxando, você sabe, essa cadeia produtiva da saúde, ela é complexa. Uma fábrica de vacina nossa poderia estar gerando aqui no entorno do Rio de Janeiro várias outras indústrias de produtos especializados, para produzir a vacina da AstraZeneca,
nós tínhamos que importar um produto de um país, que eu não vou revelar, que o país fechou fronteiras. Ele proibiu exportação de qualquer vacina ou produto relacionado à vacina para qualquer país do mundo, mesmo para os aliados. E nós ficamos aqui pendurados com um pincel na mão. Então, trata-se de reverter essa situação da maneira mais positiva possível, para que a gente tenha uma indústria. E o Rio de Janeiro tem papel, José. E aí vou devolver para você com uma informação. O maior empreendimento hoje no Brasil de obras públicas se refere à nova fábrica de vacinas da Fiocruz. Nós temos esse empreendimento em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, né? No caminho ali das nossas praias do sul, e ele é um empreendimento de 6,6 bilhões de dólares, de reais, perdão, 6,6 bilhões de reais, dos quais nós já investimos 1,2 bilhão, estamos agora retomando a obra com 5,4 bilhões num processo super sofisticado chamado Build to Suite. Essa é o maior empreendimento em curso, se você olhar para todos, infraestrutura, telecomunicações, aeronáutica, está lá. Ela vai gerar uma indústria ao redor dela fabulosa, que a gente vai precisar. E não só mão de obra direta, são 2.500 postos de emprego altamente especializados só direto. Durante a sua construção e pré-operação, um tanto quanto que dobra esse número. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Eu vou passar a palavra de novo para você. Estamos ativando a universidade, estamos conversando com você, estamos conversando com a Firjan, com a FAPERJ, com a FINEP, com o BNDES, para fazer uma indústria aqui no Rio de Janeiro. Não só de produtos para a saúde, mas de serviços também. Muito bom, muito boas notícias, boas novas para a saúde brasileira. Nós podermos ter essas estruturas mais sofisticadas da indústria 4.0, da indústria 5.0, funcionando no Brasil na sua plenitude. E muito bom que também tenha sido escolhido o Rio de Janeiro para ser a sede desse complexo industrial aqui. A única questão que fico às vezes refletindo, Mário, é porque o custo de produção brasileira, em todos os setores da economia, ele é muito alto. E ele é maior do que o custo, até onde eu sei, né? Ele é maior do que o custo de produção na China ou na Índia. Óbvio que nós temos um mercado de 200 e poucos milhões de clientes, consumidores dos produtos que forem aqui produzidos. Mas eu espero muito que essa reforma tributária que está aí em andamento não só racionalize os tributos, mas consiga reduzir a carga tributária para que haja incentivos para que as indústrias possam aqui se instalarem e produzirem em condições competitivas. Porque se nós continuarmos produzindo coisas de custo alto e os preços finais maiores do que o da concorrência estrangeira, não conseguiremos viabilizar as indústrias aqui. Como é que você acha que nós poderíamos viabilizar esse complexo industrial da saúde, especialmente nas indústrias de inovação, de transformação digital, a indústria 4.0, a indústria 5.0, as indústrias dos imunobiológicos, que é onde a Fiocruz está se especializando, e eu acho que é aí que é o grande ganho para o Brasil. Esses medicamentozinhos que hoje são produzidos, normais, essas pílulas comprimidas, isso vão desaparecer em alguns poucos anos, esses derivados proteicos que produzem essas substâncias, quando a gente compra uma caixinha na farmácia, acho eu que mais 10 anos isso deixará de existir. Vai ser tudo coisa com a medicina preditiva, de precisão, para mais várias condições, que é onde a gente está caminhando. Então, acho que a gente não deve investir em fábricas de medicamentos convencionais, porque isso está em total obsolescência e numa curva de declínio já da sua capacidade de sobrevivência. Mas essa indústria que você está afirmando, e eu não entendi bem esse modelo produtivo aí que você citou, depois explica para mim aí o que é isso, que esse modelo moderno de produção da indústria,
Você falou alguma coisa SWIFT, eu não entendi bem o que seria isso. Explica para a gente aqui, para os simples mortais, o que é isso. Mas eu queria antes que você falasse como é que a gente viabiliza essa indústria no Brasil do ponto de vista econômico, considerando a enorme carga tributária que incide sobre os nossos produtos finais. Então, vou lá falar o primeiro, a sigla que eu usei é Build to Suit, é BTS. Nós tivemos um declínio muito grande no financiamento dessa fábrica, que era financiada pelo orçamento federal. Então, a Fiocruz decidiu implementar um outro modelo. Ela mesma vai pagar a obra na modalidade de aluguel depois que a obra for entregue à Fiocruz. Então, uma empresa privada, na verdade um consórcio financeiro, ganhou o edital, ele contratou a empreiteira e a empreiteira vai construir a planta e entregar para a gente, mediante o projeto que a gente desenvolveu, evidente, projeto de engenharia, e depois de um período de carência de 6, 7 anos, eu não me recordo exatamente, a gente passa a pagar o aluguel e ao final do aluguel, um tempo previsto, o patrimônio volta para a Fiocruz. E com isso a gente conseguiu acelerar e garantir o fluxo financeiro da obra. Josi, a questão tributária, ela afeta todos os setores da indústria e do serviço também, né? É uma questão que está candente e aí o governo e o Congresso estão debatendo, né? A dúvida é com qual profundidade que as reformas vão ser implantadas. Mas estamos num processo de melhoria, creio eu. Eu diria para você que a indústria farmacêutica brasileira está se desenvolvendo muito bem. Essa é a minha impressão. Eu acho que no movimento, não vou citar o nome, dos grupos nacionais, alguns familiares, outros não, estão crescendo numa velocidade muito grande. Não só na produção dos medicamentos mais sofisticados, que eu vou abrir um parênteses à frente sobre isso, mas também dos medicamentos corriqueiros. Estamos aí, é impressionante como esse pessoal investiu e me surpreendeu. Eu era um crítico dessa indústria, que pouco investia. Estão investindo não só na capacidade produtiva, mas também em inovação, que também não era da tradição dessa indústria, não era mesmo. Falta a indústria internacional investir em inovação no Brasil, que investe zero hoje, literalmente em valor absoluto zero. E nós estamos tentando fazer isso. Por que essa indústria cresceu? Cresceu em associação com os laboratórios públicos brasileiros por conta da política pública, que se chama PDPs, Parcerias do Desenvolvimento Produtivo. O governo garantiu o mercado nessa associação público-privado, de novo, desde que o preço fosse competitivo e com qualidade. Tá? Então, nós estamos conseguindo, com luta, não dá para competir com China e Índia, isso é impensável. Eles fazem literalmente mágica lá para botar produtos no mercado no valor que eles colocam, impressionante. Mas nós estamos conseguindo competir em preço, José. As nossas vacinas produzidas no Brasil hoje, tanto do Butantan como da Fiocruz, são as mais baratas do mundo. Para você ter uma ideia, a nossa vacina, que a gente produziu aqui, 250 milhões de doses, nós entregamos ao Ministério a $5 a dose. A mais barata depois dessa custava $12, para você ter uma ideia. Então, a gente conseguiu ter. É uma escala fabulosa, impressionante como o ganho de escala é possível. Agora, eu digo para você, nós não vamos conseguir resistir, se não for com uma estratégia muito bem elaborada, ao avanço da tecnologia, sobretudo na medicina personalizada. Eu me refiro a terapias celulares e terapias gênicas. O preço desses produtos estão aí, as pessoas judicializando com razão para ter acesso a esses produtos. Me refiro ao Carticel, que já virou tradicional, embora seja uma inovação, mas isso já está rolando em outros países e custa o mais barato $400 mil por paciente. Então, afetando o Sistema Único de Saúde e o sistema privado da saúde complementar. Isso vai estourar o sistema, dada eu diria, a comprovada funcionalidade dessa tecnologia em curar, por exemplo, tumores líquidos. Essa é uma realidade. Do ponto de vista da terapia gênica, o último medicamento licenciado pelo FDA americano para tratar da hemofilia custa $3,5 milhões por paciente, Josier.
Nós temos 10 mil pacientes em hemofilia A, 10 mil pacientes em hemofilia B. Só esse, se a gente fosse introduzir esse produto a esses preços, a gente quebrava o sistema que é maior do que o nosso orçamento. Então, nós vamos ter que ter solução para isso. De novo, no Brasil, o Sistema Único de Saúde é singular, é dever do Estado e direito do cidadão, a pressão vai ser imensa para as pessoas acessarem isso, e nós temos que ter um papel. Eu vou antecipar algumas questões, nós vamos lançar um programa em algumas semanas de terapias avançadas aqui na Fiocruz, nós vamos entrar nesse mercado forte e o nosso target, tanto nas terapias celulares quanto nas terapias gênicas, é lançar produtos a 10% do preço internacional. Isso vai dar uma mexida no mercado, vou ter que me precaver aqui, porque os interesses que a gente vai contrariar serão imensos, mas o CART-C, por exemplo, a nosso target, estamos discutindo isso com o Ministério da Saúde, é lançar a 40 mil dólares, para você ter uma ideia. E nas terapias gênicas, eu diria, finalidade, é o mesmo objetivo, é entrar com preço próximo do preço de custo de produção, porque não tem sentido um produto, numa ampola, custar 3 milhões e meio de dólares. Não tem sentido. Você tem toda a razão. Eu acho, sabe, Mário, que nessa questão tributária, voltando ainda a esse ponto, a gente tem que ter essa reflexão lá no Congresso Nacional daquilo que seja estratégico, daquilo que seja de segurança nacional. Você disse aí do volume de recursos que a gente transfere para o exterior e, ao fazer isso, para comprar os insumos fundamentais, não só insumos básicos, esses insumos que são já prontos para serem utilizados, basta ver, nós temos assim as coisas de maior complexidade na área da área médica, as órteses, as próteses, os materiais especiais, são todos importados e são todos derivados do petróleo. Nós somos aqui um país do petróleo, da indústria petroquímica, nós podemos perfeitamente estar produzindo esses equipamentos, esses insumos aqui no Brasil, pelo menos no nível estratégico daquilo que a gente necessita consumir. Então, acho que os congressistas têm um papel muito grande de fazer conta do seguinte: se eu estou gastando tantos bilhões de unidades monetárias, talvez valha a pena eu desonerar esta produção. Não é o setor todo, não é dar benefício para A, B ou C, é olhar estrategicamente e fazer conta daquilo que vale a pena o Estado assumir, não é? Bom, mas eu queria mudar um pouquinho o assunto, Mário, e conversar um pouco com você sobre uma questão que é o fundamento maior da iniciativa FIS, que eu tenho a honra também de presidir, que é garantir o acesso da população aos melhores cuidados assistenciais de uma forma equânime. Nós temos no Brasil um sistema único de saúde e temos um sistema suplementar de saúde, são os planos de saúde. E mais ou menos 40 milhões de brasileiros têm acesso a plano de saúde. E para esses 40 milhões de brasileiros, o acesso aos serviços médicos hospitalares está garantido. Demora um pouco, às vezes, aqui ou acolá, mas ele resolve o problema. Já para os 160 e poucos milhões de brasileiros que não possuem planos de saúde, que dependem do setor público, o acesso está mais complicado, especialmente ao contrário do que a gente possa imaginar, as coisas mais simples, não é nem as coisas mais complexas, porque você tem ainda um acesso a coisas complexas mais rápido do que um pequeno exame, um procedimento, isso ou aquilo. Mas também na coisa complexa existe uma fila de espera gigantesca, nós temos aí um sistema de regulação totalmente desintegrado entre os vários segmentos, municipal, estadual e federal. Nós não temos. O pobre fica muito desamparado do acesso. Se ele tem uma prótese de joelho para trocar, uma prótese cardíaca ou qualquer coisa de maior complexidade, ele às vezes demora anos. E quando é chamado, aí ele interna os exames todos pré-operatórios precisam ser
realizados dentro do hospital, o tempo de permanência no hospital triplica o tempo maior do que ele efetivamente normalmente esperaria. Como é que você, como um grande gestor público, que eu sei que a Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz, ela tem essa preocupação no seu DNA de garantir o acesso da população de forma equânime, com um olhar muito para a população pobre brasileira, as populações ribeirinhas, os quilombolas, enfim, os povos indígenas e a população periférica, que é a grande maioria que tem a dificuldade de acesso a um sistema de saúde que lhe dê no tempo certo, na hora certa, lhe ofereça aquilo que ele precisa. Vocês têm discutido isso internamente? Que sugestões vocês dariam ao Brasil para que melhorasse esse acesso aos serviços médicos assistenciais a toda a população? Esse, José, para mim, é o grande desafio da ministra Nízia. E que ela é preparada para lidar com isso, não tenho dúvida nenhuma. Você sabe que nós temos experiência aqui, que nós temos 12 hospitais de referência, que não são, embora a gente às vezes cumpra o papel de atenção primária, mas não é esse o papel. Nosso papel é mesmo tratamentos mais complexos e tudo mais. Eu diria duas coisas. Assim, eu não sou especialista nessa área, não, e a minha aqui posição é mais opinativa do que propriamente com alguma substância. Primeiro, os dados que eu tenho acesso é que boa parte dos serviços hoje relacionados ao que você se refere são prestados pelo setor privado contratualizado pelo Sistema Único de Saúde. Eu acho que cerca de 60% dos serviços especializados são hoje contratualizados. E os outros restantes providos pelo próprio sistema de saúde. Eu acho que tem vários elementos misturados aí, tá, José? Tem o elemento da gestão, você falou aí do sistema regulatório, o SIGEG, ele de fato é um desafio, e eu acho que a Secretaria de Saúde Digital está tratando disso, tá? A gente imprimir mais fluidez nessas relações, impressionante. Do jeito que a gente está hoje, com a tecnologia da informação, esse sistema não se fala, enfim, tem uma dificuldade tremenda, e eu converso muito aqui com meus amigos que militam aqui na Secretaria Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, mas eu tenho algumas experiências também que dão conta que quando a gestão funciona, a coisa flui melhor. Você sabe, eu morei 12 anos em Curitiba e é impressionante o tamanho da fila lá e o tamanho da fila no Rio de Janeiro. E relativizando, não estou falando só descontando população, descontando número de hospitais e tudo mais. Então a gente sabe disso, que tem lugares que o sistema está mais fluido, está mais redondo, entendeu? Então, assim, eu coloco aí um elemento da gestão. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Seguindo da questão da informação. O outro ponto que eu diria carece de investimentos também. Acho que o Ministério da Saúde vai ter que investir. Eu diria que o nosso plantel de equipamentos hoje não é suficiente para lidar com a demanda. É muita demanda. Eu não quero nem particularizar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem excesso de equipamentos. Eu falo equipamentos no sentido global. Nós somos, acho que, em estado, o que tem mais leitos a oferecer, porque nós temos aqui 6 hospitais federais. 6 hospitais federais, né? Não vou contar aqui, enumerar. Fora os hospitais universitários, que temos muito grandes aqui, que eu diria que isso tem que ser equacionado junto com o setor privado. E eu vou muito pela saída da informação, do consorciamento disso, entendeu? Como é que a gente organiza tudo que tem disponível em prol do acesso. E essa conta está sendo feita. Como eu disse, eu não sou dessa área, eu sei que tem um grupo dedicado ao Ministério, porque isso foi uma das encomendas do presidente Lula. Quando nomeou a ministra, ele foi muito claro, público, eu quero diminuir a fila do sistema. Tratem de fazer isso, não é possível uma pessoa esperar 6 anos. A minha mãe, José, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma fila de 4 anos para botar uma prótese no joelho. Você tem uma ideia. Um sistema desse que a gente tem, um super instituto de traumatorpedia, mas mesmo assim a fila era grande. Isso dialoga com a questão das próteses. É um absurdo a gente não produzir prótese, José. É um absurdo. Não tem complexidade tecnológica, nós não temos dificuldade de acessar o material, a matéria-prima para isso. Trata-se de refinar,
assim, eu estou muito confiante com o grupo que eu participo aí, patrocinado por vocês, para olhar essas oportunidades e colocá-las dentro da política pública. Eu não vou falar mais de serviços e fila, porque eu não sou mesmo especialista, Isso mas eu acho que está é um ótimo. bom sistema de informação, gestão e investimento. Eu tenho um nome que eu colocaria. Perfeito. Mário, o papo está ótimo e quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Chegamos ao final do nosso tempo, mas eu queria, antes de agradecer muitíssimo a você, dizer, Mário, que eu estou assim torcendo muito para que esses próximos 3 anos do seu mandato como presidente da Fiocruz, você consiga ter um nome indicado para o Prêmio Nobel da Ciência da Fiocruz. Você sabe que isso aí é o meu sonho, cara, que você possa realmente, assim, ao final do seu mandato, ir a Oslo, e se você puder, me convida, que eu vou junto, para receber o Prêmio Nobel de uma área de ciência para um brasileiro e, quem sabe, do instituto que você comanda com tanto brilho. Muitíssimo obrigado pela gentileza da sua presença entre nós. Tem aí 1 minuto ou 2 para terminar e você fica, então, com esse tempo para o encerramento desse nosso ótimo encontro. Muito obrigado, Mário Moreira. Obrigado, José. Eu lhe digo que a gente teve um candidato fortíssimo e que não foi agraciado por questões nacionais e nesse ano o Nobel de Medicina ficou vago. Trata-se de Carlos Chagas. E quem sabe um dia a gente não recupera essa injustiça. Vamos lá, José. Eu sou otimista por natureza e acho que se eu não fosse otimista eu não estaria aqui onde eu estou. Eu acho que a gente pode fazer uma diferença, você também, no seu papel. Eu acho que lideranças do naipe teu pode levantar a política, pode levantar grandes questões e pode contribuir para o desenvolvimento do país. A Fiocruz tem seu papel, não tenho dúvida nenhuma, mas eu tenho dito que a Fiocruz não é uma ilha, ela não pode se fechar nela própria, ela tem que integrar com as forças produtivas, no caso do que a gente fala da autonomia industrial, e a gente tem feito isso, Josias, de uma maneira muito forte, tanto com o setor privado, que são a maioria das nossas parcerias. Nós temos parcerias com basicamente todas as indústrias multinacionais, mas também com o setor nacional, privado nacional e público nacional. Nós acabamos de assumir a produção da vacina contra a tuberculose, a BCG, nossa querida vacina BCG, que estava em risco. Fizemos um acordo com o Ministério da Saúde, com a Fundação Ataulfo de Paiva, estamos assumindo. Nós estamos cooperando com o Instituto de Tecnologia do Paraná, com o Instituto Vital Brasil, aqui de Niterói, com a Bahia Farma. Estou indo ter uma reunião quinta-feira com o governador e com a diretora do Bahia Farma, com a FUNED de Minas Gerais. A Fiocruz está cumprindo esse papel de ativar a indústria nacional. Isso é uma coisa que eu queria registrar aqui. Por fim, de novo, José, eu tenho uma preocupação especial com o Rio de Janeiro, carioca que sou, e também parte da minha militância, parte do meu tempo vai se dedicar a juntar forças. A Fiocruz não tem condição de liderar tudo, mas é juntar forças no campo científico, com as universidades, com os institutos de pesquisa, com a indústria local e com as forças políticas das quais você faz parte. E eu gostaria muito de contar com o teu apoio para a gente animar isso aqui. O Rio de Janeiro tem potencial, está numa situação muito ruim, mas eu acho que com continuidade de políticas públicas, com continuidade de investimentos, a gente consegue colocar o Rio de Janeiro de novo no radar. Temos vocações para serviços, não só serviços no sentido mais geral da palavra, do turismo e tal, mas essa área de serviço no campo da saúde, de Janeiro poderia ser uma referência nacional e mundial de oferecer serviços de saúde, não só no setor privado, mas no setor público. Nós temos hospitais federais aqui prontos para serem ativados, nós temos uma capacidade de fazer pesquisas clínicas, que no Brasil é um problema. O Rio de Janeiro poderia ser um centro de pesquisa clínica para validar produtos para o Brasil e para fora. Então, assim, eu estou assim, onde eu olho tem prioridade, onde eu olho tem desafios, onde eu olho tem chances. E eu estou imbuído disso, e vocês podem contar com a Fiocruz, que ela também está imbuída, porque faz parte da solução. Um grande abraço de novo, José, muito obrigado pelo convite.
e foi uma oportunidade boa. Espero mais vezes aqui estar debatendo contigo e com outros parceiros como é que a gente bota o Brasil para frente. Um grande Muito abraço. obrigado, Mário Moreira. Muito obrigado a todos. Vamos dar, concluindo então, convido a todos a permanecerem conosco nesses 3 próximos dias online e quinta e sexta presencial aqui na Casa do Empresário, no Rio de Janeiro, na Rua da Candelária 9, no edifício sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, aonde a iniciativa FIS está instalada e daremos continuidade. Mário, foi espetacular. Fique bem e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Um abraço, meu irmão.